hoje uma análise, ainda que a gente vai passar por todos os pontos ali, os pontos principais, uma análise de certa forma sintética da exortação apostólica de Lex T, do Papa Leão XIV, lançada no último dia 9, né? Quando o Papa revelou o nome do documento, eu achei que seria... eu achei que tinha sido um sinal de que ele mostraria, então, continuidade, né, com o pontificado do Papa Francisco, porque a última encíclica do Papa Francisco foi a de Lexit Nos. Então, pela semelhança no título, eu achei que seria, então, uma continuidade do Papa Leão com o Papa Francisco. Mas aí, no início do documento já, a gente vê que é mais do que isso, que é um documento pensado e começado pelo próprio Papa Francisco, que após ele ter falado, então, do amor do coração de Jesus, ele quis falar do amor ao próximo, então, do amor aos mais pobres. E como diz Santa Madre Teresa de Calcutá, só quando percebemos o nosso nada, o nosso vazio, Deus pode nos preencher de si mesmo. Quando estivermos cheios de Deus, nós poderemos dá-lo aos demais, já que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente nos reabastece com esse coração de Deus, com esse amor de Deus, né? E só assim a gente é capaz de amar o outro como ele deve ser amado, né? E é bom a gente, desde já, citar Santa Teresa de Calcutá, não só porque ela foi citada no documento, mas porque ela é uma das santas contemporâneas, junto com a irmã Dulce ali, né, que também foi mencionada, também foi lembrada, que encarnou esse cuidado com os mais pobres do modo como o documento fala, sempre buscando levar Cristo a eles. A gente vai ver algumas frases dela depois ainda que expressam melhor isso. Desde o início do documento, então, da sua introdução, o que ressoa é a opção preferencial pelos pobres, como caminho de santificação, quando bem compreendido, né? Porque amando o outro com amor de caridade, que brota do coração de Jesus, essa é a forma certa, né, de entender essa opção pelos mais frágeis, né, que já vem desde o Evangelho e que o Papa mostra isso também no decorrer do seu documento. Então, também caminho de santificação quando bem compreendido, né, amando o outro com esse amor de caridade que brota do coração de Jesus. Pois como nos lembra o Papa Francisco, né, na sua encíclica, então, de Lexit Nos, o amor de Cristo está fora desta engrenagem perversa, e só Ele pode nos libertar desta febre onde já não há lugar para o amor gratuito. Forte, né? Então, é isso mesmo. Só Cristo pode nos libertar desse amor mesquinho e realmente nos encher desse amor verdadeiro. Então, essa opção ressoa desde o início do documento, né, como caminho de santificação, como remédio de autorreferencialidade, né, tão próprio do nosso tempo, tão individualista e egoísta, né? E ele diz ainda, na Dilexit Nos, que contemplar o amor de Cristo nos ajuda a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos outros, e nos torna suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação, como instrumentos de difusão do seu amor. Este princípio da opção pelos mais frágeis, né, ele foi deturpado por muitos, né, com a teologia da libertação, e tanto de um lado quanto do outro. E nestes extremos, há um meio adequado, que sempre foi defendido pela Igreja, né, e é o que é exposto pelo Papa Leão XIV aqui, tanto neste documento, né, de Lex T, quanto na mensagem para o 9º Dia Mundial dos Pobres, em que ele diz que a pobreza mais grave é não conhecer a Deus. Isso é o núcleo. E todo
tudo que eles põem depois decorre disso. De forma que, se a gente fosse dizer algo, a gente pode dizer que a chave de leitura aqui tem que ser cristológica, desse documento todo. Essa é a chave de leitura. E depois também, né, lá no fim do documento, ele fala que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual, citando a Evangelii Gaudium. Depois também, citando a Lumen Gentium, ele diz que a igreja reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador pobre e sofredor. Busca aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. Então, sempre Cristo, né? E para deixar mais claro isso, como eu disse, de Santa Teresa de Calcutá, eu quero... Porque eu acho que ela, a pessoa dela, os escritos dela, nos ajudam a aprofundar o que o Papa está nos ensinando aqui neste documento. E para isso, eu quero ler algumas frases, então, das suas regras manuscritas, no número 39 de Santa Teresa de Calcutá. Falando para as irmãs, então, né? Ela diz: animarão aos enfermos, mesmo que não sejam moribundos, para que solicitem a Santa Comunhão, e para tal irão munidas das coisas necessárias e prepararão o lugar e o enfermo para a vinda de nosso Senhor. Comunicarão em tempo ao sacerdote quantas pessoas desejam receber a nosso Senhor. Olha que preocupação, né? Antes espiritual. Essa é a questão. E ela segue depois. As irmãs colocarão toda a ternura e todo o amor naqueles que estão deixando este mundo, para que o amor de Jesus lhes atraia e se reconciliem com ele. Rezarão junto ao moribundo e se assegurarão de que o sacerdote seja chamado a tempo. Se a pessoa não tem a ninguém, as irmãs prepararão seu corpo para o funeral. Deverão juntar dinheiro dos vizinhos pobres para celebrar uma missa pela manhã seguinte e para a qual os familiares e os vizinhos, juntamente com as irmãs, deveriam ir. E ela segue ainda. A finalidade específica é levar Cristo para as casas e ruas dos bairros mais miseráveis, entre os doentes, os moribundos, os mendigos e as crianças da rua. Tanto quanto for possível, os enfermos serão atendidos em seus pobres lares. As crianças pequenas terão uma escola nos bairros humildes. E aí ela segue. Então, a finalidade específica é levar Cristo para as casas e ruas dos bairros mais miseráveis. Isso difere, e isso fica claro nesse documento também, a caridade da filantropia. A gente vai ver mais isso, então não vou entrar a fundo nisso agora. Mas só para deixar claro que o Papa fala aqui de caridade. Ele até fala que não é opcional. Então a gente vai entrar nisso depois. Só para que a gente já comece colocando as balizas. O capítulo 1, ele tem como título algumas palavras indispensáveis. No número 4, ele lembra aquela passagem da mulher que derrama aquele perfume caro, na cabeça de Jesus. No número 6 e 7, ele lembra do grande São Francisco de Assis. No número 8, ele diz: portanto, ao ouvir o clamor do pobre, somos chamados a identificar-nos com o coração de Deus, que está atento às necessidades dos seus filhos, especialmente dos mais necessitados. Aí que tá, a opção preferencial pelos pobres. No número 9 ele diz: existem muitas formas de pobreza. A daqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e capacidades, a pobreza moral e espiritual, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza ou fragilidade, seja pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade. Aqui eu acho que faltou uma menção explícita ao aborto, uma condenação ali ao aborto, porque
e os bebês nos ventres das suas mães são os mais pobres, são também extremamente pobres, extremamente frágeis, né? Não têm meios de defesa e são ceifados, eles têm a vida ceifada naquele lugar onde mais ele deveria ser protegido. Então eu acho que faltou aqui uma menção explícita a isso. Ainda mais nesse tempo em que esse absurdo cresce no mundo, né? E é mais aceito, né? Sempre, né? Por causa desse individualismo, desse egoísmo, né? Desse materialismo também. No número 11, ele diz: efetivamente, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riquezas e no sucesso social a todo custo, a ser alcançado mesmo explorando os outros e aproveitando ideais sociais e sistemas político-econômicos injustos, favoráveis aos mais fortes. Né? Então, é como eu disse, esse materialismo. E se o que é sinal de sucesso é ter dinheiro, né? Então vale tudo para isso, para acumular riqueza. Inclusive, né, explorar os outros. Inclusive, vender o seu corpo. Inclusive, vender tigrinho. O que for. Porque sinal de sucesso é ter dinheiro. Para o mundo moderno, infelizmente é isso. E aí surge também os grandes ídolos, né, desse ideal aí, que aí Elon Musk, Steve Jobs, que são referência por terem sucesso. Não mais pela sua vida particular, moral, como era antigamente. Antigamente, sinal de vida a ser imitada eram os santos, né? Pela sua vida moral. Hoje, infelizmente, são isso, artistas, pessoas de sucesso, né? No parágrafo 12, vem uma das frases mais fortes do documento, né? Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Aí ele segue. Preocupa-nos, de modo particular, as graves condições em que vivem muitíssimas pessoas, devido à escassez de alimentos e água potável, mesmo nos países ricos. Então, mesmo nos países ricos ainda há escassez de alimentos e água potável. Isso é uma vergonha, né? É uma mostra, então, de que nós estamos dando mais valor ao dinheiro que à vida. Mais valor ao ter do que ao ser. Países que são grandes na sua agropecuária, na sua agricultura, enquanto o povo ainda passa fome. Ainda no número 12, ele fala da crise da Europa, da dupla pobreza e sofrimento das mulheres que sofrem situações de exclusão, de violência, né? No número 13, e depois isso volta no número 14, ele alerta contra aqueles que, interpretando os dados a seu modo, tentam relativizar a gravidade da pobreza. E citando a Fratelli Tutti, né, ele lembra que há regras econômicas que foram eficazes para o crescimento, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Então ele alerta contra aqueles que, interpretando os dados a seu modo, tentam relativizar a gravidade da pobreza. Ou seja, está melhorando, né? Então, com o tempo vai ficar bom. E esquece que tem gente passando fome hoje. Né? Ou, como ele mostra aqui, às vezes a leitura dos dados é falsa. E ele dá alguns exemplos também lá depois, como o fato da energia elétrica, que antes, século 18, 19, não ter não era algo grave, mas hoje é a falta que faz hoje. Então a leitura dos dados de forma honesta também é muito importante. Ele encerra o número 13, então, dizendo que se reconhecemos que todos os seres humanos têm a mesma dignidade, independentemente do local de nascimento, não se pode
não se podem ignorar as grandes diferenças que existem entre países e regiões. A questão não é tanto as diferenças, né? Pois sempre haverá diferença, né? E elas são, de fato, legítimas. A ideia de uma sociedade igualitária, né, não é só utópica, é antinatural, porque Deus fez o mundo com as suas diferenças. A questão aqui é as diferenças absurdas, em que poucos possuem muito e muitos possuem extremamente pouco. É o que ele diz no 11 também, né? No número 11. Um mundo onde os pobres são cada vez mais numerosos. Vemos, paradoxalmente, crescer algumas elites ricas, que vivem numa bolha de condições demasiado confortáveis e luxuosas. Quase no mundo à parte em relação às pessoas comuns. Quase não, vive no mundo à parte, né? Tem acesso, mora em condomínio fechado, né? Quer ir para um lugar, vai de helicóptero, vive num outro mundo, né? Então, a questão aqui não é falar contra os ricos, né? Porque a gente não é pela luta de classes. Até tem uma frase também de Santa Teresa de Calcutá que cabe bem também aqui. Ela diz: não temos direito de julgar os ricos. De nossa parte, o que desejamos não é um choque de classes, uma luta de classes, mas um encontro para que os ricos salvem os pobres e os pobres salvem os ricos. Salvem os ricos também, lógico, não é a salvação eterna, que a gente vai ver também um pouco disso. Então isso, o capitalismo, que é tão mestre em gerar riqueza, é péssimo na sua distribuição. É algo que ainda não foi resolvido. Né? É ótimo para gerar riqueza, mas péssimo na sua distribuição. Então aí acaba acumulando muito dinheiro nas mãos de poucos, enquanto muitos ainda não têm o mínimo. Essa é a questão. Né? Se todos estivessem com uma vida boa, beleza. Né? Ainda que houvesse ricos, aí, né? Mas a questão é que muitos desses ricos não colocam esforço, né, para aliviar a dor do outro, para aliviar o sofrimento do outro e algumas questões sociais, né? Então, no número 14, há uma mostra também de bom senso e equilíbrio, em que ele diz que a maior parte dos pobres não o são por escolha, ainda que haja realmente aqueles que não querem trabalhar. Porém, isso aí é muito... isso é uma constante nos documentos da doutrina social da igreja, em que não olha sempre de um lado só, mas olha sempre todo. Então, quando fala de direitos, fala também de deveres. Aqui, quando fala, né, que a maior parte dos pobres não são por escolha, mas também há aqueles que não querem trabalhar. Então, né, sempre é uma visão de bom senso e equilíbrio. E ele segue. Porém, muitos, como os que catam papelão, trabalham sabendo que aquilo servirá apenas para sua subsistência, nunca para a sua melhora de vida. E então condena a falsa visão da meritocracia, segundo a qual parece que só tem mérito aqueles que tiveram sucesso na vida. Ou seja, uma visão puramente econômica da vida, que o espectro mais direita, né, geralmente acusa a esquerda de ter uma visão somente econômica, né, baseada em Karl Marx, mas eles também possuem uma visão muito econômica, né, apenas do sucesso, né? Então, o sucesso aqui desse empresarial, desse material, né, também dá um enfoque muito forte a isso, né? Então, nenhum nem outro. No capítulo 2, Deus escolhe os pobres. No número 16 ele diz: Deus é amor misericordioso e o seu projeto de amor, que se estende e realiza na história, é primeiramente o seu descer e vir estar entre nós para nos libertar da escravidão, dos medos, do pecado e do poder da morte. Esse é o ato máximo de amor de Deus por nós.
a encarnação, paixão e morte de Jesus, né? Esse amor, ele é fonte de todo o verdadeiro amor, né? Deus é amor. E nosso amor pelos pobres só será verdadeiro, então, se beber desse amor, se participar desse amor. Senão será sempre um amor torto, mesquinho, né? Interesseiro. Ou, ao menos que seja bem, e ainda que seja bem intencionado, né? Nunca terá o fim que deve ter, que é a salvação do outro. E aí ele também explica a expressão opção preferencial pelos pobres, né? Essa expressão, deixando claro que não se trata de uma opção exclusivista ou discriminatória com outros grupos. E mostra a partir do número 17 como isso também não é algo novo. Começando pelas páginas do Antigo Testamento, depois falando como Jesus é modelo máximo de pobreza. Mostra com isso que a doutrina social da igreja ela não surgiu ontem, né? Nem mesmo com Leão XIII, que começou a sua sistematização, mas ela brota mesmo do Evangelho, do coração de Jesus, né? E no número 26, que é o centro dessa parte, ele diz: é inegável que o primado de Deus no ensinamento de Jesus é acompanhado por outro princípio fundamental, segundo o qual não se pode amar a Deus sem estender o próprio amor aos pobres. O amor ao próximo é a prova tangível da autenticidade do amor a Deus, como atesta o apóstolo João. A Deus nunca ninguém o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou à perfeição em nós. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, são dois amores distintos, mas inseparáveis. Mesmo nos casos em que a relação com Deus, e ele diz, né, não é explícita, o próprio Senhor nos ensina que qualquer ação de amor pelo próximo é, em algum modo, um reflexo da caridade divina. Em verdade vos digo, sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. A ação com Deus, essa união com Ele, essa participação no amor dele, né, que nos leva a amar o próximo como ele deve ser amado. Sem Deus, o nosso amor pelo outro pode ser dito apenas em um sentido fraco, né? Nunca no sentido pleno. Sem Deus, as obras são feitas na ordem natural. Ou seja, né, não são bens sobrenaturais em ordem à salvação. Pois assim como Jesus disse, sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes, também está escrito na carta aos Hebreus, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé sem obras é morta, como nos lembra São Tiago. Mas as obras sem fé também são mortas, mortas espiritualmente, mortas sobrenaturalmente, são apenas naturalmente boas. O padre Leo Treese, ele dá um exemplo interessante na sua obra A Fé Explicada, né? Ele diz que as obras feitas em Deus são como construir uma casa num terreno alheio. Ele viu que construiu a casa errada, então, num terreno que não era dele, né? Ou seja, perdeu a casa, não tem valor nenhum. Então, eu acho que isso poderia ter ficado um pouco mais claro aqui. E ainda sobre essa passagem, né? Sempre que fizestes isso, não deixes meus irmãos. Isso é o que todos os santos fizeram. Eles viam o rosto de Cristo no pobre. E o Papa, ele dará inúmeros exemplos de santos ao longo da história. E isso é uma exortação para nós também, para que vejamos o pobre como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de dignidade. Não como um objeto, ou apenas um sujeito para que eu exerça a esmola, não, mas como uma pessoa, né? Como diz Santa Teresa de Calcutá no seu discurso na ONU. Alguém que eu reconheço ali então como feito à imagem e semelhança de Deus, que tem dignidade e que é chamado a ser filho de Deus pelo batismo, né? Chamado a ser santo. E aí que eu acho muito bom que a gente vá até a essas pessoas que encarnaram, a esses santos, né, que encarnaram esse cuidado aos mais pobres, para que a gente entenda realmente isso, para que a gente não caia nessa tentação socializante, de achar que, vocês fazem isso, comunista, que eu já vi uns vídeos esses dias com essa tendência, né, de achar que, ou de enxergar socialismo aqui, né? Então, eu vi até um vídeo de um rapaz aí, sedevacantista, em que ele
critica a função social da propriedade, chamando isso de coisa comunista. Pô, se essa pessoa que se diz ali, né, estudante também de Santo Tomás, se lesse a Suma de forma devida, ele se escandalizaria, então. Né? Porque essa é uma das dificuldades de ler os documentos sociais. Porque às vezes a gente já vai com a cabeça, né, ou com lentes nos olhos, buscando aquilo que eu quero enxergar. E eu acabo enxergando aquilo. Né? Então, eu leio aquele documento de forma enviesada. Então, ir para a vida dos santos é muito bom para que eu não caia nessa tentação. E o Papa aqui cita diversos santos, né? Ele cita São Paulo, Santo Estevão, São Lourenço, Santo Inácio de Antioquia, né? Santo Ambrósio, São Justino, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, Santa Dulce, né? A Madre Teresa, São Camilo de Lely, São João de Deus e vai. Né? Então, para que a gente entre em contato também com os escritos desses santos, né? Em português mesmo, só vou indicar aqui coisa em português, as obras completas de São Vicente de Paulo, né? Há os escritos de São Camilo de Leles, há os escritos também de Santa Teresa, este, com trecho das cartas dela, de outros escritos, tem as cartas de Santa Dulce. Então são meios ali, e esse escrito é muito bom também, de São João Crisóstomo. Então é sempre bom que eu vá até esses grandes santos, né, para que eu veja, então, como esses princípios são aplicados e vividos, né, para que não torne algo abstrato, né, e para que eu não tenha, como eu disse antes, certas tentações errôneas, para que eu não interprete errado os princípios. Então, no capítulo 3, uma igreja para os pobres. E é bacana de ver, né, como o documento está recheado de citações bíblicas, autores patrísticos, né, sempre fundado na Sagrada Escritura e na tradição. Ele cita mais lá para o final bastante São Gregório Magno, né? No número 42, se alguém ainda estava em dúvida aqui ainda, né? Por que a questão do pobre é central? Ele resolve a questão aqui. Justamente porque a caridade não é opcional. Né? Que santo ignorou a caridade? São Paulo diz: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. No número 44, ele cita Santo Agostinho, né, em seu comentário aos Salmos. Atendeis os vossos irmãos, se precisam de alguma coisa. Dais, se Cristo está em vós, até aos estranhos. Aí ele diz: esta partilha dos bens brota, portanto, da caridade teologal e tem como fim último o amor a Cristo. Mais uma vez, isso é central. Esta partilha dos bens brota, portanto, da caridade teologal e tem como fim último o amor a Cristo. Ou seja, ajuda ao outro não é um fim em si mesmo, né? Mas brota do amor a Deus e tem como fim último também a Deus. No número 47, ele diz: hoje a fidelidade aos ensinamentos de Agostinho exige não só o estudo de suas obras, mas a predisposição para viver com radicalidade o seu apelo à conversão, que inclui necessariamente o serviço da caridade. Então, ele nos chama aqui também a conversão. E no 49, citando ao Papa Francisco, a tradição cristã de visitar aos doentes, de lavar as suas feridas,
de confortar os aflitos não se resume a uma mera obra de filantropia, mas é a ação eclesial através da qual, nos enfermos, os membros da igreja tocam a carne sofredora de Cristo. Não é mera obra de filantropia. No número 77, né, citando Santa Teresa de Calcutá, o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Então, não há paz sem amor. Não há paz sem fé. A fé em Cristo. Então, não há paz sem fé. Não há fé verdadeira sem amor. Porque a caridade é a forma da fé. Dá forma à fé. Informa a fé. E aí ele segue. Era uma oração que enchia o seu coração com a paz de Cristo e lhe permitia irradiar essa paz aos outros. Teresa não se considerava filantropa nem ativista, mas esposa de Cristo crucificado, a quem servia com amor total dos irmãos sofredores. No número 79, cada um à sua maneira descobriu que os mais pobres não são mero objeto de nossa compaixão, mas mestres do Evangelho. Não se trata de lhes levar Deus, mas de encontrá-lo ali. Todos esses exemplos ensinam que servir aos pobres não é um gesto de cima para baixo, mas um encontro de igual para igual, onde Cristo é revelado e adorado. A igreja, portanto, quando se curva até o chão para cuidar dos pobres, assume a sua postura mais elevada. Bom, né? A igreja que segue fazendo o lava-pés, né? Segundo Cristo mesmo mandou. Então, e aqui ele diz que não se trata de levar Deus, mas de revelá-lo ali, ou seja, de mostrar que aquela pessoa, de mostrar para ela que ela é amada por Deus, que é feita a imagem e semelhança de Deus, né? O capítulo 4, né? Capítulo 4, uma história que continua. No 84, ele diz que é fundamental a natureza cristocêntrica, isto é, doutrinal e não apenas social, de tal reflexão. Como eu disse, isso é central e isso perpassa, né, todo o documento, de forma que a gente poderia falar que é uma chave de leitura, né? Ler com olhos cristocêntricos. A questão cristocêntrica é fundamental aqui. No número 87, na encíclica Laborem Exercens, ele afirma que o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial de toda questão social. Porque, como disse o Papa Francisco, a pobreza não se combate com assistencialismo. O assistencialismo, ele é algo emergencial, né? Mas que ou seja, ele é algo sempre temporário, um remédio temporário para enfrentar as emergências, mas que o objetivo é incentivar que tenha uma vida mais digna através do trabalho, né? Que assim participam da sociedade, né? Colaborando com ela. Então, esse assistencialismo, como ele é defendido muitas vezes hoje, em vez de ser algo digno, ele tira a dignidade do mais pobre, né? No número 92, embora não faltem diversas teorias que tentam justificar o estado atual das coisas ou explicar que a racionalidade econômica nos exige esperar que as forças invisíveis do mercado resolvam tudo, a dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já agora, não só amanhã. E a situação de miséria de tantas pessoas a quem é negada essa dignidade deve ser um apelo constante à nossa consciência. E aí, a gente dar ouvido a questões que são como cortinas de fumaça, né? Banheiro trans, coisas totalmente periféricas, enquanto tem gente passando fome, né? Enquanto tem gente que não tem o mais básico, né? Enquanto os nossos políticos fazem todo tipo de atrapalhada, né? E aumentam as suas regalias, tem gente passando fome, né? Isso deveria ser central. Não se fala de aumento de salário de político, não se fala de mais nada enquanto essa questão não for resolvida.
é essencial para que a gente reconheça, para que reconheçamos a dignidade humana, né? Que tem o seu fundamento em Deus, lógico, né? E a dignidade não é como mais uma vez também, né? Não é o fim em si mesmo, porque o bem do homem está sempre relacionado a Deus. Número 94, lemos novamente a expressão causas estruturais da pobreza. A gente já tinha lido isso antes, né? Então aqui volta esse mesmo termo, e no número 90, a expressão pecado social também é mencionada. Mas temos que compreender bem esses dois termos, porque isso, quem nos ajuda é São João Paulo II, que ele diz que essas estruturas de pecado, também é um outro termo dele ali, né? Elas sempre se radicam no pecado pessoal. Certo? E por consequência, estão sempre ligadas a atos concretos das pessoas, que as fazem aparecer, as consolidam e tornam difícil de removê-las. Isso ele disse na Solicitudo Reis Sociales. Né? E assim elas reforçam, expandem-se e tornam-se fontes de outros pecados, condicionando o comportamento dos homens. Então, esse pecado social, essas estruturas de pecado, causas estruturais da pobreza, sempre se radicam no pecado pessoal. Porque senão, um pecado social, aí quem confessa ele então? Não existe isso. Fica algo totalmente abstrato, né? Fora da realidade. Então, sempre se radicam no pecado pessoal. Porque senão também a gente tira a responsabilidade de cada um, né? É um pecado social. Todo mundo tem culpa, então ninguém tem culpa, né? Afinal. Capítulo 5º, um permanente desafio. Após ele falar no número 103, né, que a atenção da igreja pelos pobres se diferencia de qualquer outra organização comunitária, tanto pelas motivações quanto pelo estilo, e a gente poderia falar também, quanto pelo fim, pelo objetivo, né? O Papa diz, no número 104, que o cristão não pode considerar os pobres apenas como um problema social. Eles são uma questão familiar, pertencem aos nossos, a família humana, né? Ou seja, todos somos parte da família humana, chamados a sermos da família de Deus, reunidos em seu Filho. Então, se há aqueles que passam fome enquanto tantos possuem tanto, né, falhamos enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Se há aqueles que ainda lutam contra a pobreza, né, mesmo em meio a um sistema que tanto produz, que tanto gera, nós falhamos. Falhamos com os nossos. Né? Demos mais valor ao ter do que ao ser. Demos mais valor ao dinheiro e às coisas materiais que às vidas humanas. Né? Como ele diz no número 105, temos de reconhecer a tentação que nos cerca de se desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. Ou seja, reconhecer e superar, né? Porque é mais fácil sempre passar reto. É mais fácil achar que não é comigo, né? Que eu não tenho nada a ver com isso. É mais fácil eu me fechar na minha bolha, no meu mundo. Né? É algo mais fácil. É mais fácil, mas não é católico. Né? É mais fácil, mas não é segundo o coração de Deus. No número 107, citando ao Papa Francisco, além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver que alguém está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois busca construir-se de costas para o sofrimento. É melhor não cair nesta miséria. Fixemos o modelo do bom samaritano. Então isso um autoexame de cada um aqui. Quantos fazem isso às vezes mesmo? Né? Quantos têm esse pensamento? Quantos se deixam levar por isso? No número 108, com frequência o bem-estar torna-nos cegos, a ponto de pensarmos que a nossa felicidade só pode ser alcançada se conseguirmos viver sem os outros.
Nesse sentido, os pobres podem ser para nós como mestres silenciosos, reconduzindo o nosso orgulho e a nossa arrogância a uma conveniente humildade. Aí é nesse sentido, lembra lá que eu disse no início, que Santa Teresa ali fala de que os ricos salvam os pobres e os pobres salvam os ricos. É nesse sentido aqui. Então, nesse sentido, os pobres podem ser para nós como mestres silenciosos, reconduzindo o nosso orgulho e a nossa arrogância a uma conveniente humildade. Porque se é verdade que os pobres são sustentados por aqueles que têm meios econômicos, certamente também é possível afirmar o contrário. Então essa é aquela frase que eu li, volta aqui, faz todo sentido aqui, né? Então, porque reconduzindo o nosso orgulho e a nossa arrogância, né, a uma conveniente humildade, né, revelando a fraqueza nossa, a fraqueza, o quão frágil é a nossa vida, as coisas materiais, né? E isso fica mais evidente ainda quando um rico se depara com um pobre que é extremamente feliz, né, e com uma fé inabalável, né? Mostra ou lembra para ele então ali que a verdadeira felicidade não está em coisas materiais e que ele nunca encontrará a felicidade plena aqui nessa terra. Então, citando mais uma vez o Papa Francisco, no número 111, ele disse: no coração de cada fiel encontra-se a exigência de ouvir e clamor que deriva da própria obra libertadora da graça em cada um de nós, pelo que não se trata de uma missão reservada a alguns. Ou seja, é uma missão para todos. A questão é que cada um aplica isso na sua vida de um modo, né? Porque nós vemos isso também, inclusive entre os santos. Uns têm o carisma de cuidar dos mais enfermos ali, né? Limpar as feridas, dar de comer. Outros, como São Padre Pio, vendo o sofrimento dos mais simples, criou um hospital. O Beato Padre Donizete, que criou asilos e outras coisas assim. Santa Giana, ela não cobrava consulta dos mais pobres, né? E ainda comprava remédio do seu bolso para eles. Né? Então, cada um aplica isso na sua vida de um modo. Mas como ele disse também antes, né? Nenhum santo ignorou a caridade. Isso é impossível. Por vezes, em alguns movimentos ou grupos cristãos, nota-se a falta ou mesmo a ausência de compromisso pelo bem comum da sociedade. E, em particular, pela defesa e promoção dos mais fracos e desfavorecidos. A este respeito, é preciso recordar que a religião, especialmente a cristã, não pode ser confinada à esfera privada, como se os fiéis não devessem interessar-se também pelos problemas relacionados com a sociedade civil e pelos acontecimentos que dizem respeito aos cidadãos. Então, tem essa última frase aqui, né? É preciso recordar que a religião, especialmente a cristã, não pode ser confinada à esfera privada, como se os fiéis não devessem interessar-se também pelos... nos lembra, então, de que a fé e a política são coisas distintas, mas não são separadas. Se eu quero viver a minha fé, né, não tem como. Se eu sou um deputado, ali eu não sou católico, então ali eu voto contra e a minha fé, mas eu creio em algo. Eu creio em algo que eu não botei e ali em prática. Porque o Estado é laico. Que babaquice é essa? Né? Que esquizofrenia é essa de que você crê em algo, mas age de outro modo? Né? Não existe isso. A fé, ela tem que ser integral. Se eu sou cristão, eu sou cristão em todos os aspectos da minha vida. Enquanto esposo, enquanto pai, enquanto trabalhador, enquanto vizinho, tudo. Né? No número 114, ele diz: além disso, assumem-se às vezes critérios pseudocientíficos para dizer que a liberdade do mercado levará naturalmente à solução do problema da pobreza. Essa é
utopia dos liberais, né? Não, deixa na mão do mercado, que o mercado que ele pega e resolve. A gente vê muito isso mesmo. Né? Isso aí é coisa de jovem, né? Jovens liberais. No número 115, ele fala da esmola e do trabalho, e diz: reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho, para que possa ter uma vida mais condizente com a sua dignidade, desenvolvendo as suas capacidades e oferecendo seu esforço pessoal. E aí ele encerra, no número 120 e 121, falando do amor cristão, que supera todas as barreiras, aproxima os cristãos distantes, une os estranhos, torna familiares os inimigos, atravessa abismos humanamente insuperáveis, entra nos meandros mais recônditos da sociedade. O amor é, sobretudo, uma forma de conceber a vida, um modo de a viver. Assim, uma igreja que não coloca limites ao amor, que não conhece inimigos a combater, mas apenas homens e mulheres a amar, é a igreja de que o mundo hoje precisa. Aqui, né, a gente pode ter, lógico que quem ama, né, odeia sempre aquilo que é contra esse objeto do seu amor. Né? Então sempre haverá alguns inimigos a ser combatidos, né? Aqueles que defendem não as pessoas, mas a gente sempre vai combater o erro, o pecado, né? Porque a gente ama a verdade, a gente ama a Deus, né? Então, uma análise para encerrar aqui. No início, em muitos pontos, parece muito um documento do Papa Francisco. O Papa Leão começou a impor o seu estilo, mas parece ainda que é um documento feito, né, por vontade do Papa Francisco. Talvez num outro agora documento seja mais livre para impor o seu estilo como ele quer. E quem resume, tem o site também de Castério para a promoção do desenvolvimento integral, algo assim, que tem a síntese do documento, tem infográficos, tem tudo, para caso alguém queira ver. Mas quem resume de forma simples o conteúdo dessa exortação é o próprio Papa Leão, não é? Em sua carta que acompanha o envio da exortação, em que ele diz que a Dilexit ajude a igreja a servir os pobres e a conduzi-los a Cristo. A questão, então, assim, é isso, né? Que a Dilexité ajude a igreja a servir os pobres e a conduzi-los a Cristo. Então, essa é a síntese do documento. E aqui também eu acho que poderia ter ido um pouco além, né? E falado assim, como então a gente conduz eles a Cristo? Por meio, né, do ensino, desse amor, então, dos sacramentos, né? Porque só a graça de Deus é capaz de regenerar, então, esse cadáver de sociedade em que a gente vive hoje, né? Então, enfim, isso que a gente viu aqui, né, e que o Papa expôs, é a caridade cristã. Não apenas ajudar os pobres materialmente, como o mundo vê, né? Mas com uma fé reta, né? Contando e colaborando com a graça, fazer as boas obras unicamente para agradar a Deus, como diz também São Vicente de Paulo. Amar os pobres com amor sobrenatural, com esse amor de caridade, né? Que tem como fim útil não apenas o bem do corpo, mas principalmente o bem da alma. Amar o próximo por amor a Deus e Deus através do próximo. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que o ser pobre, né, a pobreza em si, não é desonra, não é infelicidade. E para que a gente comprove isso, né, basta vermos que a riqueza não é sinônimo de honra, ou não deveria ser, né? Então é isso, algumas considerações sobre essa exortação apostólica. Quem quer se aprofundar mais no estudo da doutrina social da igreja, me mande
mensagem aqui que logo as vagas para a Escola de Doutrina Social da Igreja se abrirão novamente. Certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.